Bom, então, basicamente, né, agradeço a a gentil introdução, que o César já comentou um pouquinho. Aqui no grupo de pesquisa, a gente tem várias vertentes, mas todas elas focadas dentro da química analítica, no desenvolvimento de métodos, né, analíticos, bioanalíticos, para diferentes focos, mas que ultimamente a gente vem cada vez mais focando, né, dentro dessa área de bioanalítica, para desenvolvimento de testes de diagnósticos, ou testes, né, rápidos, que a gente vai chamar um pouquinho, para aplicações, né, principalmente aqui nesse quesito de doenças infecciosas, até que surgiu com a própria demanda, né, ao longo da Covid, né, ali em 2020. Então, a ideia dessa apresentação um pouquinho é que a gente contextualize, né, quais são essas formas de diagnósticos, por qual a importância, né, acho que hoje em dia está cada vez mais eh, conhecido, que é uma temática, né, que o pessoal já vivenciou bastante, né, durante esse período. Então, acho que isso facilita bastante essa compreensão também do que eu vou falar um pouquinho. Mas a ideia é que hoje a gente tem, né, toda vez que a gente precisa fazer algum tipo de teste clínico, a gente tem aquelas testes no método ouro, né, padrão ouro, que são baseados, então, em testes principalmente moleculares. Então, vai detectar, né, ácidos nucleicos, né, então esse material genético, por exemplo, de uma infecção viral ou bacteriana, por exemplo. Então, ao longo da Covid mesmo, a gente tinha dois tipos de mecanismos, né, de screening, ali, de triagem para pessoas potencialmente infectadas. São esses métodos que acho que hoje em dia não tem mais uma pessoa que não passou pelo processo quase lá de fazer coleta com swab, né, aquele cotonetezinho que é bastante incômodo, e isso permitia então fazer os ensaios, principalmente pela técnica chamada, né, de PCR, então, que é essa reação em cadeia, né, da polimerase. Esses métodos de PCR especificamente, ah, no caso da Covid, né, o vírus, o agente infeccioso, que era o SARS-CoV-2, era, não, né, ele então precisa, né, de fazer todo um preparo de amostra, que basicamente, então, a gente precisa ter uma especificidade desse processo que, após, então, a gente realizar essa coleta, a técnica em si vai, né, fazer a coleta desse material de ácido nucleico, para posterior, então, a amplificação desse material, né, o RNA. Então, a gente vai usar o RT, né, PCR, para isso. Então, a gente vai usar a transcriptase reversa para esse processo e depois um equipamento que tem um custo já um pouco maior, um pouco mais centralizado, que então não está amplamente disponível, e isso, lá no começo da pandemia, foi um ponto crítico, né, para que avançasse nessa nesse processo de testagem. Então, esse processo todo, muitas vezes demorava ali questões de 2, 3 dias para a gente ter um diagnóstico, o que isso acabava, né, limitando a tomada de decisão, que durante a pandemia evoluiu muito, né, as formas de medidas, né, sanitárias, mas basicamente era o distanciamento, né, físico da pessoa que estava contaminada, principalmente para minimizar essa proliferação. Bom, com isso, dada a demanda que aconteceu pelos surtos, né, recorrentes, a gente tinha essa necessidade de testes mais rápidos. E para isso, esses testes rápidos, eles têm a vantagem de poder ser realizado em qualquer lugar. A ideia é que você possa fazer esses testes, o que a gente chama, né, na literatura de testes point of care, ou os pontos de atendimento, que é basicamente a pessoa pode comprar o seu teste e fazer, né, em casa ou em qualquer outro lugar, que é basicamente a principal forma acaba sendo esses ensaios, né, de fluxo lateral, que são aqueles dispositivos que a gente consegue comprar na farmácia, por exemplo, hoje em dia, tanto para COVID, já desde a década de 80, principalmente, os testes de gravidez, por exemplo. Então, a gente consegue ter esses tipos de tecnologias que auxiliam bastante em acelerando essa resposta. Então, você faz só a coleta da amostra e, a princípio, você consegue, então, ter uma primeira informação que é muito importante nesses casos de pandêmicos, por exemplo, ou grandes surtos, né? Então,
Isso permite essa questão da vigilância, né, de você conseguir manter o controle, né, isso se for feito a nível um pouco mais governamental, mas pelo menos até a níveis de comunidade, por exemplo, você pode ter sempre essa manutenção da testagem frequente. Então, a grande vantagem, além, né, dessa questão de facilidade, de rapidez, é o custo. Porque enquanto a gente tem esses ensaios diagnósticos, né, moleculares que usualmente passa a barreira de R$ 100, por exemplo, hoje em dia, muitas vezes a gente consegue comprar um teste na farmácia por 10, R$ 20. Então, isso permite a gente fazer mais ensaios, né, mais testagens, com o mesmo budget, né, mesmo valor ali, mesmo custo. O que que a gente tem, né, de limitação, digamos, por outro lado? Esses testes, de forma geral, não vão alcançar os parâmetros analíticos ou os parâmetros clínicos desses testes moleculares, ou esses testes tradicionais do método ouro. Então, normalmente, a sensibilidade, seletividade, né, desses testes são um pouco menores. E isso, né, muitas vezes, aí cria-se, do ponto de vista clínico, a possibilidade de ter falsos positivos e falsos negativos. Então, essa era uma grande preocupação, e até hoje, de certa forma, quando a gente está desenvolvendo esses testes ou utilizando esses testes, mas o ponto principal ele serve como uma primeira triagem, ele não vai necessariamente dispensar a necessidade de um teste confirmatório depois, mas que ele possa, né, acelerar essa identificação, por exemplo, para tomada de decisão, por exemplo, começar a se isolar, né, começar alguma ação medicamentosa eventualmente, então você ganha, né, informação que isso você, vai acabar facilitando, né, nessa triagem, nesse processo. Então, uma coisa que eu até sempre gosto de trazer é que muitas vezes a gente tem, né, uma competição, né, entre ali, uma troca entre a acurácia, né, que a gente fala do ponto de vista analítico e quão acessível esse método é. Então, normalmente, em termos de estratificação, a gente tem esses testes rápidos, mas de forma realizada de forma mais dos próprios indivíduos ou nos pontos de atenção primária, né, em hospitais, clínicas, né, de menores portes, e normalmente os testes diagnósticos mais sofisticados a gente vai ter realmente em laboratórios especializados. Então, o acesso a esses testes começam a ficar mais limitados, mas você ganha do ponto de vista de robustez do diagnóstico. É um teste que normalmente tem uma taxa de falsos positivos ou falsos negativos muito baixas. Então, conforme a gente vai aumentando, indo para esses laboratórios mais sofisticados, a gente aumenta a acurácia, mas diminui o acesso e também muitas vezes o custo. Então, é importante, né, que muitas vezes, principalmente para essas doenças ou testes que são frequentes, né, de forma geral, de qualquer parâmetro, né, de saúde, relevante à saúde, a gente precisa ter tecnologias que permitam essa informação rápida. Então, existe um nicho muito grande, né, em termos de desenvolvimento de novas tecnologias de detecção, de diagnóstico, para que realmente possa estar também testes de qualidade e acessíveis para todos os níveis. Porque hoje em dia, até fugindo um pouquinho dessa questão mais de necessariamente de ensaios para doenças infecciosas, mas a partir do momento que você tem, né, testes que sejam robustos, confiáveis e que você possa fazer em casa, você começa a poder ter a possibilidade de controlar, né, melhor os parâmetros da sua saúde. Então, é o que muitas vezes a gente, né, tem como medicina personalizada hoje em dia, né, que você pode começar a ter ensaios que auxiliem em tomada de decisão. Porque cada indivíduo, de forma geral, tem uma dinâmica, tem um organismo, né, que pode variar um pouquinho em termos de resposta imunológica, em termos de metabolismo. Então, com isso, a gente consegue fornecer, né, eh, novas ferramentas para acompanhar em tempo real o status de saúde. Bom, mas o que que são esses testes rápidos? Quais características eles precisam ter, né? Isso, na verdade, são parâmetros que são bastante conhecidos já hoje em dia. Então, a Organização Mundial da Saúde, né, lá em 2004, ela estabeleceu alguns parâmetros para
para realmente reportar o que que seria, né, desejável que esses testes tenham. Então, com isso surgiu, né, esse acrônimo, essa sigla Assured, em que é basicamente eles são, então é um acrônimo de algumas características importantes. Então, esse um teste, né, para ser tido como um teste rápido, inicialmente ele surgiu como uma ideia de testes, né, de doenças sexualmente transmissíveis, mas que já foi generalizado para qualquer tipo de ensaio, mas ele precisa ter as características do ponto de vista de ser acessível, sensível. Então, aqui, em termos de sensível, no sentido analítico, né, de você conseguir ter uma boa capacidade de detectar baixos níveis, ali, diferenciar, ter resposta para diferentes concentrações, né? Essa sensibilidade, no fundo, muitas vezes traduz muito mais como detectabilidade, né? Capacidade de detectar concentrações mais baixas, o que permite, então, a gente ter, né, a possibilidade de uma detecção, de um diagnóstico precoce. Isso é um parâmetro muito importante. Especificidade, do ponto de vista analítico, é muito difícil a gente ter um teste que é específico, mas pelo menos que ele seja seletivo, que ele responda de forma prioritária, né, preferencial para aquele biomarcador, aquele alvo que você tem interesse de monitorar em relação a outros possíveis. Ele tem que ser amigável. O amigável aqui nesse caso é que assim, o próprio indivíduo possa fazer esse teste sem muita instrução. Porque não adianta a gente desenvolver um teste que basicamente nós, como químicos, por exemplo, vai ter que necessariamente ter essa formação, ter esses conhecimentos técnicos. A ideia é que possa ser é, rapidamente identificado. Nesse sentido, por exemplo, aqueles ensaios de fluxo lateral trazem essa a vantagem, porque é um ensaio colorimétrico, é visual. Então, apareceu ali duas trilhazinhas, tem um teste positivo. Marcou só uma, que é o controle, está negativo. Então, você consegue interpretar sem necessariamente ter um dado para tratar, utilizar uma curva analítica, por exemplo. Até porque a grande vantagem desses testes diagnósticos, muitas vezes, é simplesmente um sim ou não, um teste qualitativo. Ou você tem ou não tem, dentro de um determinado limite de detecção, né, que seu método possui. Então, essa informação, né, dual, ela acaba sendo, tem que ser facilmente identificada. Bom, tem que ser um método rápido, e o rápido aqui é uma coisa que muitas vezes é difícil, né, falar. O que que é rápido? O rápido, muitas vezes, é questão de, assim, minutos, que a gente tem informação, se possível, em tempo real, né, links quase instantâneo, mas que demore ali alguma coisa em torno de 10, 15 minutos. Tem que ser livre de equipamentos ou, pelo menos, né, utilize equipamentos que sejam acessíveis, que não precisa de nenhum conhecimento técnico elaborado. Exemplo que eu sempre dou aqui para esse tipo de tecnologia são os glicosímetros. Hoje em dia, né, uma grande parcela da população é favorecida nesse sentido de pode fazer um controle da sua glicemia sem ter que toda hora ir até uma clínica, por exemplo. Imagina se até hoje a gente precisasse, né, toda vez que tivesse um monitoramento, ter que ir, se deslocar até uma clínica, fazer um teste, esperar o resultado. Com isso, não. Tem um equipamento que, apesar de ter um instrumento, mas ele simplesmente você põe a gotinha de sangue ali em poucos segundos, né? Você já tem uma informação visual, nesse caso, num display, um valor, e esse valor depois, para quem já, né, está acostumado a monitorar, fazer um monitoramento daquele parâmetro, sabe, olha, acima de tanto é importante tomar tal medida, né, por exemplo, fazer o uso da insulina ou alguma medicação, ou abaixo de tal valor também tem que começar a se preocupar. Então, existem os casos, né, de que está hiperglicêmico, né, ou hipoglicêmico, por exemplo. Mas a informação aqui pode ser visual do ponto de vista de interpretação. Você tem um número, a pessoa não precisou, porque nesse caso é um ensaio eletroquímico, por exemplo, né, no caso do glicosímetro, que aí usa uma técnica, né, amperométrica de forma geral, usualmente, e que a gente precisaria pegar esse valor, jogar na equação da reta, e isso então dá o valor. Não, ele já converte tudo e dá o resultado ali para o paciente, né, para o indivíduo que estiver fazendo o teste. E esses testes, então, têm que ser portáteis, têm que ser entregues, né, a qualquer lugar. Qual é a grande vantagem desses ensaios? Você fazer ensaios descentralizados, você pode fazer isso em qualquer lugar. Então, em comunidades mais afastadas, lugares que
tem uma baixa renda, não consegue acessar ou está distante de centros médicos, por exemplo. Então, a ideia é que você possa tornar esses testes, né, aplicados fora de um ambiente laboratorial. Hoje em dia, para esse critério, ele já foi atualizado, né, em 2019, como tem mais duas características importantes. Então, agora, ao invés de ser assured, ele é reassured. Então, ele tem o termo RE. Então, que o R e o E são basicamente em termos de ter ensaio, né, em tempo real e que seja de fácil coleta. Por que que isso é importante, né? Principalmente no caso do ensaio, né, em termos de coleta, usar matrizes, né, menos invasivas, porque como o método ouro, hoje, todos os diagnósticos, ou a maior parte, pelo menos, é baseado em ensaios que fazem uso de sangue. Então, a partir do sangue, então, muitas vezes tem todo o pré-tratamento, pode ser plasma no final, mas tem que fazer a coleta de sangue. E coleta de sangue é um processo que muitas vezes causa bastante estresse, pode ser doloroso e, principalmente para fazer em qualquer lugar, precisa de alguns cuidados. Precisa de conhecimentos para coletar, principalmente dependendo da quantidade, pode causar infecções. Então, usar matrizes mais acessíveis, outros biofluidos, facilita. Nesse sentido, por exemplo, coleta de saliva, por exemplo, é uma matriz bastante importante do ponto de vista de bioanálises. Na época da Covid mesmo, a coleta, né, de fluidos nasofaríngeos, orofaríngeos, pelo cotonete, por exemplo, apesar de ser incômodo, você não precisou, né, realmente usar ali uma agulhinha para poder realmente fazer essa amostragem. Então, esse tipo de estratégias, né, são um diferencial para o desenvolvimento desses testes. Para dar uns números, por exemplo, eu trago essa tabela que é que vem desses critérios da Assured, visando, né, como eu comentei lá no comecinho, principalmente para doenças, né, sexualmente transmissíveis. Então, por exemplo, em função de HIV, sífilis, mas que também já foi expandida, né, para outras aplicações, como malária, a contagem de algumas bactérias, por exemplo, tuberculose. Então, para isso, aqui ele mostra, em função desses critérios, quais parâmetros são desejáveis. Hoje em dia, principalmente o teste que temos, né, já comercial, que atende quase que idealmente esses critérios do Assured, é principalmente do HIV, porque a gente consegue, né, ter uma alta sensibilidade, uma alta especificidade, que já é comparável, né, com os ensaios, né, de PCR, por exemplo, ou esses outros métodos moleculares. Então, repare que, de forma geral, todos esses ensaios vai usar essa tecnologia de fluxo lateral. Então, seja para detectar o anticorpo ou detectar o antígeno, partícula viral, por exemplo. Então, ou no caso da tuberculose aqui, a bactéria, né, específica depois. Mas a gente consegue detectar, de forma geral, em poucas etapas, sem muitas, algo sofisticado, e num tempo, né, normalmente aqui 15, 20 minutos. Para alguns testes a gente tem que acabar sendo um pouco mais permissivo, porque isso ainda ganha e muito, né, por exemplo, aqui nesse caso, talvez ao redor de 1 hora, ainda ganha muito em relação aos testes, né, laboratoriais tradicionais. Então, com isso surge o que a gente chama, né, de testes point of care, os testes, né, que possam fazer esses pontos de atendimento ou pontos de testagem. Então, o que eu vou reforçar um pouquinho, né, é que muitas vezes nem todos os testes podem ser feitos por qualquer indivíduo. Às vezes você consegue um meio termo, digamos. Você tem um teste que ele tem características portáteis, mas existem algumas limitações ainda tecnológicas, por exemplo, para que ele possa estar como um produto comercial ali e que tem um tempo de prateleira mais longo, por exemplo. Então, muitas vezes, são testes que você precisa de uma certa infraestrutura, mas ele dispensa, né, equipamentos ali mais volumosos, equipamentos mais caros, que às vezes um laboratório sofisticado precisaria. Então, por exemplo que eu sempre dou, durante a própria pandemia. Então, foram criadas várias tendas, né, vários pontos de testagem em diferentes locais, por exemplo. Então, você consegue implementar esses testes como pontos de testagem, não necessariamente como aquelas tecnologias que a gente já tem conhecimento, né, como eu já comentei da gravidez ou
detecção de outros marcadores, né, de saúde que a gente pode ter já disponíveis. Mas qual é a grande vantagem? Você simplifica etapas. Então, com os métodos convencionais, a gente sempre vai ter todo um processo bastante longo, que é desde a parte dessa triagem, coleta de amostra, processamento de amostra, gerar esses resultados, interpretar o resultado pelo um especialista, um médico ou né, enfermeira, algo do tipo, para depois liberar o resultado para o paciente. Mas, por outro lado, esses testes rápidos, testes point of care, vai simplificar no sentido de uma coleta que possa ser feita pelo próprio indivíduo, vai aplicar sobre o teste e rapidamente vai ter um resultado. É lógico que nem sempre a gente vai conseguir cortar todas essas etapas. E lembrando que existem desafios também relacionados a essa simplificação de processos analíticos, muitas vezes, também vai afetar diretamente na robustez do teste, como eu já comentei. Então, onde cai uma linha de pesquisa muito grande ainda hoje em dia, que tem essa demanda, é cada vez mais criar esses dispositivos cada vez mais integrados, mais robustos e que possam começar a alcançar parâmetros das testagens convencionais. Então, ó, é aqui, basicamente, eu queria introduzir um pouquinho da temática que eu quero abordar com vocês. Então, hoje eu queria falar um pouquinho desse desenvolvimento de sensores, biosensores, que possam né, realmente facilitar essa utilização. Bom, como o público pode ser um pouco mais amplo, hoje em dia é bastante comum ouvir né, o que é sensor, o que é biosensor, mas que ele é né, na prática? Acho que como químicos, acho que a gente sempre vai lá, busca né, a informação básica, que é definições da IUPAC. Então, o que é um sensor? O que é um biosensor? Basicamente, é um dispositivo de análise em que precisa ter dois componentes básicos. Depois a gente pode ter mais, né, toda a parte eletrônica, mas precisa ter um sistema que a gente chama de receptor e um transdutor, em que a ideia é que esse receptor, né, interaja de alguma forma com a espécie de interesse que a gente tem, e ele vai ditar a nossa seletividade do teste para o ensaio que estiver sendo feito, e ele transforma essa informação química, uma propriedade físico-química da espécie, por exemplo, numa forma de energia que o transdutor possa identificar isso e converter para um sinal mensurável. O que é esse sinal mensurável? Hoje em dia, com o advento da eletrônica, basicamente é medidas de corrente, potencial, basicamente. Então, a ideia é que a gente precisa ter sempre algo que seja de seletividade e o transdutor depois a gente pode trabalhar um pouquinho nele para ganhar também sensibilidade, para que a gente tenha, né, amplificação dessa resposta analítica. Que é o biosensor? Uma variante disso em que, basicamente, a gente tem o elemento de reconhecimento no receptor como origem biológica. E esses elementos biológicos de reconhecimento geralmente têm uma grande afinidade que facilita, então, essa triagem de forma mais seletiva. Então, a gente consegue identificar as espécies de forma muito mais confiáveis. Só que também temos um custo em termos de desenvolvimento, porque a gente tem que começar a pensar sobre esses elementos biológicos, eles trazem consigo a questão de problemas eventuais de estabilidade. Porque agora eu quero fazer um teste que possa ser feita em campo, em locais sem grandes controles, né, em termos de condições operacionais, processos analíticos. Só que isso muitas vezes pode comprometer, porque muitas vezes esses elementos então vão ser basicamente anticorpos, enzimas, micro-organismos, né, material genético. Então, essas estruturas proteicas, por exemplo, ou de ácidos nucleicos, eles podem degradar. Então, com a degradação, você perde a eficiência do seu teste, ou muitas vezes deixa de ser operacional. Então, é aqui que situa né, o desenvolvimento desses ensaios. Aproveitando, né, então, esse gancho que eu acabei pegando aqui em função da pandemia, que é algo mais recente, que eu acho que todo mundo já vivenciou agora de forma mais intensa. Então, os primeiros trabalhos que eu queria relatar um pouquinho é o desenvolvimento de ensaios, né, de testes biosensores para diagnóstico de COVID. Então, essas testagens da COVID
a gente pode desenvolver, né, dispositivos de análise ou testes, bioensaios, para detectar diferentes tipos de alvos. Então, os testes moleculares, como eu comentei, muitas vezes a gente vai estar focando, né, nesse material genético, RNA, DNA, no caso do SARS-CoV-2, RNA. Mas, além disso, a gente pode ter os testes que a gente chama de testes sorológicos, por exemplo, que além de também detectar o antígeno, essa partícula viral, material, a gente pode detectar também os anticorpos. Então, a resposta imune, né, do organismo em função dessa infecção. E com isso, a gente tem, né, diferentes estratégias que têm focos diferentes e podem trazer informações diferentes. Por quê? Basicamente, para qualquer infecção, né, de certa forma, a partir do processo em que a gente tem de exposição ao patógeno, a gente tem um período que a gente chama de incubação, que basicamente é um período ali que depende, vai 2, 3 dias ou até uma semana, eventualmente, até que a gente tenha condição dos primeiros sintomas, né, daquela infecção. E, normalmente, nessas condições é quando a gente já tem uma carga viral mais alta, ou seja, tem quantidades de vírus, né, ali nas células, de forma infectada, muito mais intenso. E, normalmente, a partir do momento que nosso sistema imunológico identifica, né, esse agente, ele começa a criar medidas para combatê-lo. E então, ao redor de quase uma semana, né, ou a partir de uma semana que vamos começar a detectar anticorpos contra, né, esses agentes infecciosos. Então, a gente pode ter testes que vão detectar partícula viral ou materiais relacionados ao vírus, e também testes que possam detectar, né, já algo pós-exposição. Então, que a pessoa já teve o contato, muitas vezes, e já está só simplesmente saber que já teve a infecção. Bom, com isso, a gente tem os testes, né, basicamente moleculares, que vão analisar esses materiais ácidos nucleicos, basicamente. Aqui, uma eficiência, principalmente nessa região em que tem uma carga viral maior, ou seja, entre antes dos primeiros sintomas até cerca de 2 semanas depois. Os testes de antígenos que a gente pode fazer uso, ele tem eficiência principalmente aqui logo na região dos primeiros sintomas até cerca de uma semana. Enquanto os testes sorológicos que visam, né, detectar anticorpos, ele tem uma eficiência maior a partir de uma semana. E aí isso vai depender um pouquinho do tipo de anticorpo que a gente detecta, IgM ou IgG, por exemplo. Então, e tem uma eficiência geralmente na faixa de 1 a 3 semanas ou respostas, né, imunes mais prolongadas. Então, o que que é importante? Se você faz um teste para antígeno, a ideia é que você possa detectar quanto antes. Então, a pessoa está ainda infecciosa. Ela pode transmitir, né, por exemplo, nesse caso, para outros indivíduos. Se a gente faz um teste sorológico, principalmente ali para detectar anticorpos, então com isso já é uma resposta tardia. Não permite, né, a tomada de decisão de isolamento e tudo mais. Porque muitas vezes, quando a gente já está detectando isso, a carga viral já é muito baixa. E essa pessoa tem menos chance, menos probabilidade de infectar. Então, né, com essa ideia, a gente propôs sempre detectar a própria partícula viral. Como? Não com testes moleculares. Porque testes moleculares, de forma geral, vai precisar de processamento dessa amostra. Eu preciso fazer a lise celular para a exposição do material genético e aí detectar o material genético, seja com sistemas de amplificação ou não. Mas para fazer isso, o que a gente trabalhou então foi no desenvolvimento de estratégia para detectar as glicoproteínas, né, das partículas virais. Então, essas proteínas estruturais, em que a gente tem uma quantidade, né, grande de possibilidades de estratégia para detecção de proteínas, né, basicamente de capsídeo, proteínas é, spike ou espícula, né, basicamente. Ah, e, nesse caso, a gente focou na detecção dessas proteínas espículas. Então, por quê? Porque basicamente é através dela que acontece um mecanismo de infecção na célula humana, né? Ou até é, não só humanas, mas para vários outros, né, mamíferos.
em que no nosso organismo a gente tem a enzima C2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, em que ela faz o reconhecimento dessa proteína espícula aqui, a proteína S. Então, existe uma região, né, aqui da proteína, que é a região RBD, que é a região de ligação, basicamente. Bom, lá no começo de 2020, ainda quando as coisas estavam bastante turbulentas, né, começou-se a ter, então, assim, maior conhecimento, onde começaram a fazer toda a parte de expressão genômica também, para desenvolvimento dos testes moleculares, mas também de entendimento de como que era a estrutura viral. Então, com isso, a gente usou dessa estratégia em que, bom, já que o receptor natural para o vírus é a C2, então a gente pode utilizar esse material, esse elemento biológico, como um biorreceptor. Então, com isso, a gente conseguia começar a desenvolver estratégias, né, para testes em que, no laboratório, a gente trabalha principalmente com duas vertentes, eletroquímica e colorimetria. Então, a ideia é tentar trazer um pouquinho dos dois para a gente discutir um pouquinho das prós e contras, né, de certa forma, e performance, como esses testes, né, podem ser comparados, por exemplo, com os testes moleculares, os testes, né, sorológicos, por exemplo. Bom, a ideia era que basicamente a gente fabricasse um dispositivo eletroquímico, em que nesse caso era um chipzinho, em que a gente consegue fabricar trilhas condutoras a partir de materiais de carbono, basicamente, e também de prata, cloreto de prata. Então, a gente usando tintas condutivas à base de grafite, a gente fabricava eletrodo de trabalho, contra-eletrodo. Depois a gente pode entrar no mérito, discutir um pouquinho mais para aqueles que não têm muita familiaridade com a técnica eletroquímica. Mas a ideia que eu queria focar é, o eletrodo de trabalho é sempre o eletrodo, a região que vai determinar, né, a gente vai fazer a medida da espécie que a gente tem interesse. Então, é ele que a gente vai modificar, vai funcionalizar com materiais de reconhecimento, né, e materiais que dê robustez para essa análise diretamente em fluido biológico, sem ter que ter etapas, né, de processamento, porque a ideia é que pudesse, né, implementar isso como testes, né, no ponto de atendimento ou testes em pontos de testagens ali. Então, para isso, a gente pegou essa angiotensina, né, conversora, e, primeiro, sobre o eletrodo de grafite ali, basicamente, a gente conseguia, então, modificar com o glutaraldeído, que é um agente ancorante, né, fixante de proteínas, coloca, então, esse elemento biológico sobre essa superfície, então a gente fixa esse elemento de reconhecimento sobre a superfície do eletrodo. Após isso, a ideia é, bom, eu preciso começar a bloquear sítios não ligados, sítios não, regiões que não foi funcionalizada do eletrodo. Por quê? Porque quando eu exposto esse eletrodo a uma matriz biológica, a ideia é que muitas vezes, por ser uma matriz complexa em termos de ter proteínas, lipídios, outras macromoléculas, isso pode começar a dissolver e bloquear a região do eletrodo. Então, para isso, a gente já usa, né, uma proteína já relativamente grande, que é a, o BSA, que é a albumina bovina, né, de soro bovino, né? Então, nesse caso, a gente utiliza ela para bloquear essas regiões não ligadas e, ao mesmo tempo, ela acaba servindo também como um certo agente estabilizante, né, em termos de estruturação dessa enzima, né, que é a C2. E, por fim, a gente coloca uma membrana permeável para que seja como um filtro, basicamente, para que algumas macromoléculas possam ser, né, retidas e minimiza essa interação não específica com o eletrodo. Então, a gente, para isso, utilizou, né, uma membrana comercial de náfio diluída a 1%. Então, os primeiros ensaios eram basicamente caracterizar, entender como ia funcionar. Então, eu tenho o meu dispositivo que está funcionalizado, e a ideia é que, se eu coloco uma amostra, né, biológica que não tem a presença do vírus, eu vou ter, então, uma determinada resposta que, idealmente, tem que ser igual a uma condição de controle, uma condição de só um tampão ou uma solução que é mimética ao biofluido. Mas, quando tiver a presença do vírus nessa amostra, vai acontecer essa interação, esse binding, né, essa ligação do vírus com o receptor natural dele, e com isso ele começa a bloquear partes, né, da área, da superfície do leitor de trabalho.
E isso muda as propriedades, né, eletroquímicas, as propriedades físico-químicas de interface. E isso a gente consegue, né, utilizando essas técnicas eletroquímicas, evidenciar essas alterações, em que tem uma proporcionalidade entre quanto mais eventos de ligação, mais bloqueio, mais muda essas propriedades locais, maior vai ser a minha resposta. Nesse caso, o que a gente utilizou no primeiro trabalho? A detecção utilizando uma técnica chamada espectroscopia de impedância eletroquímica. Basicamente, a ideia da técnica é: vou medir um parâmetro de resistência, a impedância local. Então, a resistência a transferências de elétron, transferências, né, de espécies nessa interface. Conforme eu vou bloqueando a, com, com a partícula viral, né, nesse caso, com a glicoproteína da S, então a resistência local vai aumentando, vai ficando mais difícil de uma espécie redox chegar, se aproximar da superfície do eletrodo para transferir elétrons. E com isso a gente consegue calibrar esse dispositivo. Então, agora, uma medida de resistência em função da concentração aqui, nesse caso expresso em gramas por ml, na escala logarítmica, eu consigo observar que conforme mais proteína tem, ou mais partícula viral, nesse caso aqui, maior vai ser esse semiarco, em que esse semiarco, né, o diâmetro desse semiarco indica essa resistência, que a gente chama de resistência à transferência de carga. Então, a gente, uma vez calibrou o nosso sistema, a gente pode aplicar para amostras. Então, com isso, né, em parceria com a Universidade da Pensilvânia, na época foram coletadas, né, amostras clínicas do hospital da universidade. Então, foi aplicado esse ensaio, né, esse biosensor para 109 amostras positivas e 30 negativas de nasofaringe e orofaringe, ou seja, aquele do cotonetezinho que foi coletado, né, já para o ensaio de PCR. Então, aqui, por exemplo, dentre essas amostras testadas, então a gente tinha 91 positivas, né? Aqui, resultados positivos pelo nosso ensaio, comparado com a performance do RT-PCR. Ou seja, 91 de 109 tinha uma sensibilidade ainda de 83, 84%. Em termos de especificidade, então ele conseguia detectar, né? Quando a gente está falando aqui nesse caso, sensibilidade, especificidade é em termos clínicos e não no sentido necessário tradicional do ponto de vista analítico, em que a sensibilidade normalmente a gente expressa como a, o coeficiente angular da curva analítica. Nesse caso, para parâmetro clínico, a sensibilidade é a taxa de acertos de amostras positivas. A especificidade é a taxa de acertos para amostras negativas. Ou seja, você evitar falsos negativos e evitar falsos positivos. E com isso, então, aqui acertou 100% de especificidade, a acurácia, que é basicamente a performance geral do dispositivo, então de 87%. Então, foi um primeiro protótipo, né, que a gente desenvolveu, isso lá 2020, basicamente, e que também aproveitamos, né, para poder tinha algumas poucas amostras de saliva. Então, porque era um fluido mais acessível, a ideia era mostrar que também era viável. Então, esse tinha sido um dos primeiros trabalhos da época, né, que mostrava a tecnologia eletroquímica para a detecção da COVID. Então, a gente quis mostrar que era viável duas estratégias diferentes e que, com isso, em termos de sensibilidade, tinha 100%, especificidade aqui já caiu um pouquinho e tinha uma acurácia ali de 90%. Ou seja, tinha uma performance que, apesar de não ser tão facilmente comparado, até porque a gente tinha um conjunto de amostras muito mais representativo aqui do que em termos de saliva, que só tínhamos, né, 50 amostras. Então, enquanto aqui tinha 139. Então, para esse conjunto de amostras, tinha uma acurácia, uma performance em geral de cerca de 90%. Além disso, a ideia era, pô, a gente precisa fazer esses ensaios, né, se tornarem portáteis, porque num primeiro momento a gente tinha proposto, né, feito toda a caracterização, utilizando equipamentos que, apesar de não serem de tão grande porte, é uma escala limitada para transportar. Mas como a gente tem, né, comercialmente essa instrumentação já miniaturizada, a ideia era que a gente pudesse implementar isso já num potenciostato, que o equipamento vai fazer essa medida, né, de forma miniaturizada.
Então, a gente conseguia fazer esses dispositivos antes, impressos em plaquinhas de circuito impresso, aqui em papel. Então, a gente fabricava esses sensores diretamente no papel, conectava na esse aparelho controlado aqui pelo celular, e a gente conseguia calibrar e aqui, inclusive, melhorar um pouquinho até a performance, né? Eh, depois de uma certa otimização para esse novo sistema, em que a gente conseguia detectar já de forma portátil. Ainda carecia um pouquinho dessa questão de uso mais amigável, porque apesar da portabilidade, o que o equipamento, o software comercial ainda proporciona, acaba sendo um gráfico, que depois a gente tem que fazer uma conta para relacionar. Mas do ponto de vista prático, pelo menos, em que muitas vezes a gente não quer saber qual é a quantidade viral, e sim só se tem ou não, a simples comparação visual entre o ensaio, né, controle e o do teste, aumentou o diâmetro, já é um indicativo de que tem a presença e que tem, então, a taxa, né, a probabilidade de estar positivo. Então, já é um meio termo, né, ou era um primeiro termo, em termos de aplicação. Para isso, né, então, esse dispositivo, a gente conseguia produzir com um custo estimado, né, de menos de $5, em que esse custo, vale lembrar que aqui é só levando em consideração o uso de materiais, então não leva em consideração todo o processo de escalagem, né, e escalamento do processo, em termos de consumo de energia, funcionários, né, então só em termos de produtos químicos, alguma coisa ao redor de $5, mas que dentre esses quase $5, $4,5 era basicamente para funcionalizar esse eletrodo, em que o maior custo é ainda do elemento biológico, porque a gente comprava, né, ainda em pequenas quantidades de empresas comerciais. Então, esse processo pode diminuir bastante o custo a partir do momento que escala esse processo de produção e compra, né, agora produz em quantidades maiores. Bom, para desenvolvimento desses ensaios, desses testes, usualmente, então, a gente tem, né, algumas características que a gente pode trabalhar em termos de desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente pode utilizar diferentes substratos. Então, naquele primeiro momento, a gente trabalhou com substrato, né, basicamente uma cerâmica, no primeiro momento, depois material celulósico, né, o papel, a gente pode começar a pensar em desenvolvimento, né? Quais propriedades que a gente precisa ter desses materiais, desse substrato. Então, se ele precisa ser flexível, se precisa ser rígido, se precisa ter algum tipo de ação microfluídica que a gente pode acoplar processos, etapas analíticas, por exemplo. E outra coisa que a gente pode começar a trabalhar, pensar já na aplicação do teste esse teste, ele é para um teste clínico laboratorial, a ideia é que ele vai ter contato com humanos ou a ideia é que ele possa fazer testagens, né, point of care. Por quê? Porque cada um dele traz necessidades diferenciadas. Se é um teste clínico, muitas vezes, né, laboratorial, ele não precisa ter tantas simplicidades em termos, né, de etapas. A gente pode trabalhar um pouquinho mais no processamento. Se ele precisa ser ensaios que vai ficar em contato com a pessoa, com o indivíduo, aspectos como citotoxicidade, né, biocompatibilidade dos materiais precisa ser avaliada. Se é testes em campo, um aspecto que cada vez mais se torna importante de ser avaliado é a questão de esses testes vão ser feitos em qualquer lugar e a partir do momento que eu vou fazer testes com grande frequência, eu vou produzir muito lixo. Então, esses descartes, né, de materiais eletrônicos ou materiais, né, de testes, vai se acumular, porque no final o indivíduo não vai ter o conhecimento prático das boas práticas de manuseio e descarte apropriado. Isso vai acabar caindo muitas vezes em aterros, por exemplo. Então, a ideia é que, além do aspecto biológico de tratamento da amostra ali, também começar a pensar em componentes que tenha degradabilidade ou reciclabilidade, para que a gente possa, né, facilitar esse descarte. Então, como medida, né, como uma alternativa a isso, o que a gente começou a trabalhar vamos trocar aquele substrato, né, de, por exemplo, cerâmico, no primeiro caso, ou essas placas de circuito impresso, por fontes renováveis. Então, a ideia é que a gente, então, aproveitou já estava trabalhando um pouquinho com fontes, né, celulósicas,
para desenvolver celulose bacteriana. A celulose bacteriana é basicamente a produção de um material celulósico de alta pureza. Então, agora só, né, temos basicamente a estrutura celulósica e não mais lignina ou outras fontes, como outros papéis comerciais temos. Além disso, ele não precisa passar por etapas, né, químicas de branqueamento da estrutura, por exemplo, ou tratamentos químicos para ter características que a gente possa ter interesse. Então, em termos de desenvolvimento de testes biológicos, isso facilita a questão de compatibilidade do material. Além disso, a própria celulose ela é facilmente degradada. Então, isso é uma outra vantagem em termos de teste. Então, a gente consegue produzir isso de forma, né, circular, a gente consegue, então, cultivar nessas bactérias para ficar produzindo constantemente, e é um material que depois, em termos de teste, pode facilitar, né, esse descarte posterior. Então, para isso, a gente usava, então, a Gluconacetobacter ranceni, por exemplo, em que a gente pode ter um container aqui com um determinado meio suplementado com glicose, basicamente, né, um meio ali com a fonte, né, para ela crescer, fazer o processo fermentativo, e ao longo do tempo ela vai começar a produzir, né, essa, essa celulose, em que isso vai começar a formar como se fosse uma folha sobre, né, sobrenadante aqui. Então, depois de um certo período de quase um mês, né, você consegue ter uma folha, por exemplo, com uma espessura relativamente boa, quase comparável, né, ali com uma folha comercial, por exemplo. Então, ele é um processo que é demorado, mas você consegue produzir isso em escala. Você consegue ir produzindo em, né, diferentes containers desses, e você vai deixando produzir esse material, que no final das contas é um material que é só celulose. A única coisa que a gente acaba fazendo nesse caso é uma lavagem, né, depois com hidróxido de sódio, para que tenha inativação, né, limpeza dessas bactérias residuais desse material, e a gente consegue produzir, né, utilizando a técnica de screen printing, então fazer impressão de eletrodos sobre esse material. E a ideia é que esse material agora, esse sensor, ele possa avançar no sentido de tornar isso mais ambientalmente correto. A gente ainda tem uma limitação nesse teste, que é o uso ainda das trilhas de prata. Então, a princípio, antes do descarte correto, a gente ainda teria que tirar, né, remover essa região da prata para que depois pudesse ser, né, facilmente descartado. Então, aqui é até um pouquinho de caracterização. Então, a gente nota que esse tipo de material, as fibras já não são tão bem orientadas, até por causa da forma com que a gente cresceu elas. A gente não teve a preocupação de tentar fazer um alinhamento, porque, num primeiro momento, a ideia é que usasse isso apenas como uma plataforma para o desenvolvimento do teste e não querer explorar outras propriedades que a gente poderia. Mas, então, a gente nota essa malha, né, de fibras entremeadas que a gente consegue, então, imprimir esses eletrodos de carbono que têm características, né, lá, estruturais adequadas para que a gente possa funcionalizar e preparar esses ensaios, esses testes. Então, a partir desse momento, a gente consegue, então, utilizando, né, toda a parte de química de materiais, a gente pode, a partir desse material de carbono base, a gente pode utilizar como modificante um grafeno peglado. Por quê? A gente introduz um nanomaterial, um material nanoestruturado que vai proporcionar uma área, né, superficial depois com o eletrodo maior, que tende a melhorar, né, a nossa sensibilidade. E essa estrutura de PEG, polietilenglicol, permite, né, por peglação, fazer a imobilização da AC2. Uma vez que a gente funcionaliza agora, consegue funcionalizar uma quantidade grande desse elemento biológico, as próximas etapas basicamente as mesmas daquele primeiro trabalho. Então, a gente bloqueia os sítios não ligados com o BSA e adiciona uma camada, né, permisseletiva nesse material. Então, esse teste agora, a gente consegue, né, utilizar de forma diferenciada, além da vantagem ambiental, um outro aspecto bastante importante, que era a forma de detecção. A gente explorou uma técnica chamada de cronopotenciometria, ou uma medida potenciométrica, em que agora o equipamento de leitura pode ser tão simples quanto um multímetro, em que a gente fica medindo a diferença de potencial entre dois eletrodos. Então, toda vez que ocorre
o evento biológico de interação, caso a amostra biológica tenha, né, então, a presença do vírus, esse reconhecimento se traduz, né, num acúmulo dessa espécie que possui carga, o acúmulo de cargas na interface eletrodo-solução causa uma variação de potencial. Então, a gente consegue monitorar pela variação de potencial e fazer uma medida em 10 minutos, 7 minutos de incubação da amostra, mais 3 minutos de medida. Então, a gente pode, aqui, ao longo de 3 minutos, fazer a amostragem desses valores de diferença de potencial e construir a nossa curva analítica, por exemplo. Então, esse bioensaio, então a gente faz o seu fitting ali utilizando, né, os parâmetros biológicos, né? Então, não é uma calibração linear tradicional, mas que vai do evento, né, de ligação. Então, a gente consegue ter parâmetros analíticos bastante atrativos e que, para fins práticos agora, o que é a leitura? Gerou uma diferença de potencial maior do que 25 milivolts, então, variou em 25 milivolts, é um ensaio positivo. Menos que 25 milivolts, é um ensaio negativo. Então, nesse caso, a gente conseguia fabricar, né, esses dispositivos agora a um custo de cerca de $3,50. Então, já reduziu o custo do substrato, teve características atrativas do ponto de vista de ser um material mais facilmente degradável do que essas placas de circuito impresso, que muitas vezes vai gerar bastante resíduos metálicos, e outros materiais que podem ser de difícil processamento, né? E, para isso, a gente, além disso, na época, o que a gente fez foi comparar a performance desse biosensor para análise de diferentes variantes do SARS-CoV. Então, desde as primeiras cepas, né, originais, até então, na época, fomos evoluindo, né, para Delta, para a Gama, várias cepas, então, nesse caso, para 13 cepas diferentes, e o que a gente observa é que, basicamente, o biosensor consegue responder para todas as variantes. Qual que é a vantagem disso? Ou por que isso é importante? Não precisa de ter nenhuma adaptação do método, porque, no fundo, a gente está usando o elemento de reconhecimento natural. Então, desde que as mutações aconteçam de forma que sempre permita a ligação com o seu elemento de reconhecimento, o teste vai ser capaz de continuar detectando de forma precisa. Uma vantagem em relação aos testes de diagnósticos moleculares, em que muitas vezes as mutações causam necessidade de ajustes, né, do método, em termos, né, de utilizar primers diferentes, no caso do RT-PCR, por exemplo. Então, teste até, né, as cepas mais recentes sempre se mostrou eficaz para diagnosticar, né, notar, evidenciar a presença do vírus. Então, opa, deixa eu passar um a mais aqui. Então, esse teste, na verdade, ele foi aplicado agora no conjunto, né, de 50 amostras. Dessas 50 amostras, ele teve 100% de eficiência, tanto para detectar amostras positivas como negativas, quando comparados ao RT-PCR. Notem aqui que é apenas em termos de eficácia de diagnóstico. Por quê? Porque, no fundo, é só falar, se o RT-PCR falou que era positivo, o nosso se dá positivo. Porque a gente está comparando coisas diferentes, uma vez que a gente detectava proteína e o RT-PCR detectava material genético. Mas era sempre comparado ao método ouro, né, de diagnóstico. Bom, uma outra abordagem, né, agora visual, que a gente acabou explorando foi produzir nanopartículas metálicas, nanopartículas de ouro, e funcionalizar elas com esse elemento biológico, que era a C2, elemento esse bioreceptor. Então, já existia, né, alguns relatos de utilizar esses materiais, porque utiliza as propriedades, né, plasmônicas, né, dessas nanopartículas, em que, na presença de um vírus, por exemplo, do seu target, o reconhecimento biológico causa, né, induz a agregação dessas partículas, e isso pode ser um fator de identificação. Só que, para não ter que ficar manuseando essas soluções e ter um processo, né, um pouco mais simples, operacional, de teste, o que a gente propôs foi o seguinte: já que o próprio cotonete é utilizado para fazer a amostragem, e se a gente funcionalizar um cotonete comercial, em que a gente pode fazer um tratamento químico que permite o ancoramento
desse receptor na superfície, e esse receptor agora, no momento de amostragem, ele pode, então, ligar a partícula viral, caso ela exista, e se a gente expor esse cotonete naquela solução de nanomaterial funcional, né, que biofuncionalizado, então, caso tenha a presença do vírus, isso vai começar a aderir, vai começar a ter o reconhecimento e formar um sanduíche. E, ao fazer isso, o cotonete vai adquirir cor. Então, ao adquirir cor, e essa cor for permanente, a gente consegue, então, ter um teste rápido de, simplesmente no cotonete, em 3 minutos, a gente tem uma informação prática. Para isso, o teste ele precisa de 3 condições, 3 etapas. A gente vai ter que ter o cotonete, né, basicamente, e 2 tubinhos, um com nanopartículas, então um vaio com nanopartícula e um vaio de tampão, que é simplesmente uma solução para enxaguar. Por quê? Porque a própria solução aqui da nanopartícula, ela pode, né, começar a aderir de forma não específica ao cotonete, isso mancharia. Mas se a gente fizer o enxágue, que é simplesmente só mergulhar o cotonete 2, 3 vezes na solução, se não tiver uma ligação forte, ela vai se desfazer, mas se tiver o elemento biológico que causou, né, esse reconhecimento, ele é forte o suficiente para manter, após o enxágue, a coloração. E isso minimiza a possibilidade, né, de falsos positivos, por exemplo. Então, sempre depois da imersão na solução aqui, tinha uma etapa de enxágue para facilitar. Então, a gente podia sintetizar essas nanopartículas utilizando rotas diaclásticas bem estabelecidas. Nesse caso, a gente optou, né, pela a produção dessas nanopartículas utilizando cisteamina, porque agora a gente deixa grupos aminos ao redor da nanopartícula, que esses grupos aminos podem fazer a ligação, né, covalente depois com o C-terminal, né, os grupos carboxílicos da, da enzima, da C2. Então, a gente consegue funcionalizar, produz um material que é estável o suficiente, né, para que a gente faça esses ensaios, e quando a gente prepara essa solução, quando exposta à amostra negativa, então ele tem, né, basicamente a manutenção da sua coloração. Mas quando a gente expõe para uma amostra positiva, ocorre a agregação dessas nanopartículas e tem o deslocamento de cor. Então, funcionando de acordo, né, com o esperado. Então, a gente otimiza, né, as melhores condições para funcionalizar esse cotonete, o tempo de incubação, ou seja, o tempo que a gente vai deixar em contato com a amostra para ter um bom rendimento, e também quanto tempo que a gente vai incubar o cotonete depois da amostragem na solução de nanopartícula. Então, com essas condições, basicamente, a gente achou que 1 minuto de amostragem e 3 minutos na solução permite já uma condição ótima para o ensaio, que a gente pode calibrar agora esse ensaio utilizando colorimetria digital. Qual é a vantagem disso? Ao invés de ter um equipamento para fazer uma leitura, por exemplo, de corrente, impedância, né, potencial, a gente só tem um aspecto visual, que no primeiro momento a pessoa pode identificar visualmente, né, sem qualquer aparato, mas caso a pessoa tenha algum distúrbio visual ou dificuldade de identificação, ela pode utilizar o aparelho celular utilizando softwares, né, já comercialmente disponíveis e gratuitos para pegar parâmetros de cor. E hoje em dia já tem softwares que faz a conversão, que a gente pode deixar calibrado, e quando ele fizer a análise, ele já retorna o valor, por exemplo, de concentração, ou o sim ou não, por exemplo. Então, a gente analisou um painel grande de amostras aqui também, 50 positivas, 50 negativas. Dentre as positivas, a gente comparou a resposta, né, colorimétrica em função do parâmetro aqui do RT-PCR, que era os ciclos, né, de amplificação. Então, quanto mais ciclos precisa para amplificar, menor carga viral. Quanto menos ciclos, significa que tem mais partículas virais. Então, repare que não tem uma correlação linear direta, por quê? Porque a gente não está comparando parâmetros iguais, né? Então, o número de glicoproteínas pode ser diferente, né, em termos de fragmentos, para a mesma estrutura viral depois, porque o número de ciclos aqui é em relação à amplificação de material genético. Mas a gente consegue ter uma relação previsível que a gente consegue, então, aplicar. Então, foram feitos testes de seletividade para garantir que a resposta, né, realmente seja para o SARS-CoV-2. A gente consegue avaliar a reprodutibilidade do ensaio, que era aqui dentro de 5% também de variação, o que era muito bom.
só que ele ainda carece de uma estabilidade. Então, essa estabilidade aqui, a gente pode notar que depois de 3 dias, a resposta média começa a cair. Então, quer dizer que a gente ainda tem um problema de armazenamento das condições. Então, a gente tem um trabalho para melhorar aqui em termos de performance desse dispositivo. Então, ele é um daqueles que eu, naquele sentido que comentei lá no começo, é um teste, né, um biosensor para aplicar em pontos de testagem, em que você pode fabricar sobre demanda e testar, mas que ainda a gente não consegue pôr essa tecnologia ainda para o mercado, porque o tempo de prateleira dele seria baixo. Então, a gente tem que tentar melhorar um pouquinho esse tempo de vida útil, né, dessa tecnologia. Bom, um trabalho um pouquinho diferente, mas nessa mesma temática, por exemplo, era uma outra aplicação que é bastante relevante é detecção de herpes. Então, a herpes, né, basicamente temos 2 tipos principais. Então, a herpes do tipo 1, que é aquela que é a herpes oral conhecida, e a herpes do tipo 2, que é a herpes genital. Então, em termos de prevalência, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde prevê que temos, né, dentre o tipo de herpes 2, cerca de 13% da população mundial tem, né, é acometida com essa infecção. Então, para isso, então, já que tem uma grande demanda, uma necessidade de diagnóstico e que não tem um diagnóstico rápido disponível ainda, a gente focou no desenvolvimento também de uma tecnologia dessa forma, em que a ideia era, da forma semelhante aos do Covid, utilizando aquele mesmo conhecimento, a gente poder, então, funcionalizar esses materiais, né, com materiais que nem aqui o polímero condutor, que permite um ancoramento depois do biorreceptor, e nesse caso a gente focou no receptor também natural, que é a nectina 1. A nectina 1 é uma imunoglobulina, né, presente, que a gente pode fazer a extração, né, e em colaboração foram feita essa extração da nectina 1 e a gente usou isso como elemento biológico para preparar esses biosensores. Então, a gente consegue imobilizar de forma estável e orientada esse material e que ele vai reconhecer a partícula, né, também aqui a proteína estrutural que temos na membrana do vírus. Então, nesse caso, a detecção era da GD2. A GD2 também é uma glicoproteína presente, então, na estrutura viral, que a gente permite detectar o antígeno de forma, né, indireta. Então, com isso, também fazemos toda a caracterização, avaliar as etapas de modificação. Nesse caso aqui, já mudando um pouquinho, né, o material que a gente vai utilizar para fazer essa camada mais permeável. Então, nesse caso aqui, a gente usou também um biopolímero, que é a quitosana. Então, utilizando a nectina 1, polímero, que é a polietilenina também. E conseguimos, da forma também do primeiro trabalho, a gente conseguir utilizar essa técnica de impedância, né, para fazer a correlação entre esse parâmetro de resistência à transferência de carga com a concentração da GD2. Depois a gente pegou o meio, né, contendo então o vírus da herpes, e que a gente consegue então mostrar que também tem essa correlação direta com a quantidade, em que a escala aqui de PFU, né, é a quantidade, né, de unidades de partículas virais, né, que sejam viáveis para a proliferação. Então, a gente, nesse caso do teste, a gente aplicou isso para esse dispositivo para 20 amostras apenas que a gente teve acesso, só que aqui vale destacar que não eram amostras, né, ainda amostras clínicas, porque aí a gente ainda precisava de aprovação do comitê de ética. O que a gente conseguiu em colaboração foram amostras de modelo animal. Então, a gente utilizou, né, amostras coletadas, né, da vagina de porquinho da Índia, por exemplo, infectado e não infectado, e a gente, então, delimita, né, esse valor de corte, né, esse cutoff, para diferenciar entre amostras positivas e negativas, em que a gente consegue, né, no primeiro ensaio com 20 amostras, né, aqui biológicas, cerca de 89% de sensibilidade, 100% de especificidade e com uma acurácia média, então, né, de 95%. Bom, para terminar, o que eu queria passar, o último trabalho que rapidamente eu queria falar um pouquinho para vocês era a detecção da varíola dos macacos, que é também a gente noticiou, né, até o ano passado, né, alguns surtos aqui no Brasil e algumas regiões do mundo, em que a gente notou o reaparecimento dessa varíola, só que agora, né, infectando novamente humanos.
Então, para isso, o que que a gente desenvolveu? Para esse desenvolvimento desse biosensor, desse teste, então a gente utilizou papel, que é um papel cromatográfico, em que para fabricar esses dispositivos, ao invés da tecnologia de fabricação por impressão, né, de tintas condutivas, a gente gerava carbonização superficial induzida pela radiação laser, em que a gente converte esse material não condutor em um material condutor, e essas trilhas agora podem funcionar como eletrodos. A vantagem é papel, também tem essa questão da degradabilidade. Nesse caso, não faço uso, né, de solventes, não faço uso de dessas tintas condutivas ou metais, e a gente consegue, então, fabricar esse dispositivo de forma que, então, primeiro, a ideia é que a gente produz, né, essas trilhas condutoras, em que o processo de carbonização, já bem conhecido da literatura, vai gerar um material altamente poroso desse processo de conversão, por causa do processo fototérmico do laser de CO2, né, em que vai induzir a grafitização desse material. A gente eletrodepositava estruturas de ouro, então essas nanoestruturas de ouros eram o material à base em que a gente permitiria a gente funcionalizar esse eletrodo. Então, por quê? A partir disso, então, sobre essa estrutura de ouro, a gente conseguia utilizar mercaptotióis, né, basicamente, em que a gente consegue ligar o grupo tiol, deixar o grupo é, carbonila, né, um grupo carboxilado exposto, para facilitar o ancoramento, nesse caso aqui, para fazer o imunoensaio. Então, aqui a gente usou o anticorpo específico, né, para uma das proteínas virais da monkeypox, que era a proteína A29. Então, uma vez que a gente preparou esse material, bloqueia sempre nessa estrutura, e a gente consegue, então, caracterizar, acompanhar como que a superfície do eletrodo está, né, basicamente, e conseguimos calibrar tanto em função da quantidade dessa proteína, mas também em termos de partículas virais da monkeypox, e então aplicar esse dispositivo para análises, né, de amostras, nesse caso, no primeiro momento, amostras coletadas de pacientes, mas que não diretamente no biofluido. Então, eles já foram separados e crescidas, né, novamente. Então, aqui em colaboração com o pessoal da biologia da Unicamp, então a gente consegue fazer essas aplicações e que uma etapa muito importante é avaliar a seletividade, né, a robustez desse dispositivo, em que a gente nota, então, que há resposta para o vírus da monkeypox. O vírus da vaccinia, ele é um vírus que até é um vírus que tem uma grande identidade estrutural, então a 29 já tem presente nessa estrutura, inclusive é o vírus que é utilizado para preparar de vacinas. Então ele tem uma pequena resposta, mas de forma muito menos, né, intensa, uma detectabilidade muito menor quando comparado com a mesma concentração da monkeypox, por exemplo. Então, em relação a alguns outros vírus, a gente notou uma boa eficácia e que a gente pode, então, utilizar esses ensaios para aplicações, né, de diagnóstico. Bom, como já está avançado um pouquinho no tempo, gostaria de agradecer, né, de novo a oportunidade